Nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos, dizer que são bem-vindos. Nós esperamos que durante a nossa assembleia, o Espírito Santo de Deus, ele possa se encher de compaixão pelas nossas misérias, e ele nos ajude, porque todos nós estamos precisando muito do socorro divino. Cada um de nós vive um conflito, cada um de nós está passando por uma ou muitas provações, e somente o Espírito do Senhor, ele pode tomar providências para que seja possível suportar as nossas tribulações, as nossas provas, os nossos conflitos, pois o Senhor, ele é abençoador do seu povo, e nós somos o povo de Deus da modernidade, e nós precisamos honrar o nosso Deus, e precisamos amar a Jesus, que veio a este mundo para a nossa redenção. É tempo de profundas reflexões, é momento de nós nascermos de novo, irmãos, e não só por um possível batismo nas águas, mas nascer de novo interiormente. Nós temos que pedir a Deus que renove o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos sentimentos, que afaste de nós as obras que o inimigo, ele fez dentro de nós para a nossa destruição. O Senhor quer nos ajudar. Vamos dilatar o nosso coração, vamos dilatar os nossos ouvidos para que esse socorro seja possível. Que nós sejamos guardados dos perigos deste mundo. Amém. Nós convidamos a igreja para a primeira epístola do apóstolo Pedro. Nós vamos examinar a doutrina ensinada pelo apóstolo. Nós sabemos que Pedro era um homem simples. É bem possível que fosse muito parecido com cada um de nós, na sua simplicidade, na sua maneira de viver e de ver as coisas. Pedro era um pescador, e Jesus fez dele o principal apóstolo. Era com Pedro que Jesus conversava frequentemente. Era através dele que Jesus fazia chegar aos outros discípulos as suas instruções. Eles conviveram com o Senhor durante 3 anos e puderam receber da sua boca preciosas lições. Enganam-se aqueles que pensam que eles se transformaram em apóstolos do dia para a noite. Quando o Senhor foi crucificado, eles se dispersaram. Uma vez que o pastor foi ferido, as ovelhas se espalharam. Eles não sabiam muito bem a que teria vindo o Senhor. Eles estavam sendo escravizados pelos romanos. Eles queriam que o Messias viesse para destruir essa opressão, como havia acontecido em outras épocas. E viram o seu mestre, o seu pastor, ser entregue à morte, sem que ele movesse nenhum dedo
para fazer vir dos céus fogo, enxofre, uma legião de anjos. Como uma ovelha muda, o Senhor foi levado ao matadouro. Eles não compreendiam muito bem, mas na medida em que o tempo foi passando, em que eles puderam ver o Senhor vivo, na eternidade, em que eles começaram a ser perseguidos, por causa da palavra do Evangelho, eles começaram a entender o que era este Evangelho da salvação. E qual que era a missão redentora de Cristo. E Pedro se transforma num grande apóstolo. E escreve alguns documentos para a igreja daquele tempo. Esses documentos trazem ensinamentos importantes. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem para nós instruirmos a igreja. Ele inicia logo no capítulo 1, dizendo assim, se apresentando, aos irmãos naquela época. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros que estão dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele lembra, logo na introdução da sua carta, que os eleitos do Senhor foram eleitos antes dos tempos. Eles tinham já os seus nomes escritos. E nós, irmãos, nós somos esse povo. E o nosso nome está escrito no livro da vida, por presciência de Deus. Porque nós estamos aqui hoje ouvindo a sua palavra? Porque nós não estamos dispersos aí pelo mundo, como as multidões? Porque não estamos envolvidos na bebedice, em comilanças, em gozos terrenos? Estamos aqui reunidos, juntos, ouvindo o pregador falar da palavra que tem orientado e confortado o povo eleito. Nós estamos aqui porque fomos chamados. Ele nos amou, Ele nos escolheu, e Ele espera que nós façamos cumprir em nós a sua vontade. Nós somos diferentes do povo do mundo, irmãos. As pessoas lá fora no mundo, elas vivem conforme o interesse do seu coração. Elas dizem que tem um Deus, elas dizem que vão numa igreja, mas vivem segundo aquilo que elas mesmas imaginam ser a vida e a felicidade. Com o povo de Deus não é assim. Com o povo de Deus não pode ser assim. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, para a gente viver na vontade dEle. Porque se isso for possível, a nossa felicidade, ela está garantida. Não estamos na casa do Senhor ao acaso, foi pela presciência de Deus. Ele nos concedeu o Espírito Santo, de maneira que nós não encontrássemos uma melhoria, que nós aprendêssemos aquilo que é a sua vontade, por obra nossa, por um esforço pessoal nosso, mas pela ação operosa do seu Espírito, em nós, em cada um de nós, no nosso coração, nos ajudando a bem entender qual é a vontade do Pai. E a aspersão do sangue de Jesus. Irmãos, pelo sangue de Jesus, nós fomos salvos. O Senhor foi a oferta derradeira. Olha, nos tempos que antecediam Cristo, quando a nossa consciência estava sobrecarregada de pecados, estava oprimida, havia todo um procedimento no templo, em que se sacrificavam pequenos animais,
para que aquela morte, aquele sangue que era derramado, ele pudesse aliviar o peso consciencial que nós carregávamos em nós mesmos. Mas como aquela morte, aquele sacrifício era tragado, desaparecia na morte, o pecado voltava a tomar conta daqueles homens. E ele voltava a ofertar, a sacrificar, para que a sua consciência fosse aliviada, e assim era a sua vida. Cristo entregou-se Ele mesmo como oferta para que nós tivéssemos paz. Acontece que como oferta Ele saiu da morte para a vida. É uma oferta que não foi tragada pela morte, porque a morte não pôde reter o Senhor. Os infernos não puderam reter o Senhor. Ele ressurgiu dos mortos, apareceu a centenas de irmãos, e subiu aos céus e foi colocado à direita do Pai. E lá, Ele pelo Espírito Santo, Ele está operando uma grande obra de redenção para nos tirar da vida do pecado. A oferta é viva. Toda vez que o diabo vier diante de nós para apresentar a nós as suas tentações, nós podemos chamar por Jesus, porque a oferta está bem ali entre nós e Ele. Então o diabo não tem poder mais sobre nós, se é que nós já somos do Senhor. Às vezes nós estamos na igreja, mas não somos ainda do Senhor. Vamos nos perguntar: será que eu sou do Senhor? Eu já estou livre dos meus tormentos internos? Porque o problema não está fora de nós, está dentro de nós. E o Espírito Santo vai fazer uma obra dentro de nós para nos fazer pessoas melhores do que quando nós chegamos na igreja. A palavra aqui da carta apostólica, ela segue em instrução. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição do seu Filho Jesus dentre os mortos. Porque fomos gerados de novo? Nós fomos gerados, em primeiro lugar, como são gerados todas as pessoas que estão lá fora, que vivem, que comem, que bebem, que dormem, que se divertem. Mas o Senhor nos fez nascer de novo. Ele nos criou para sermos diferentes daquelas pessoas. É um novo nascimento. E será que eu sou diferente das pessoas do mundo? Eu vivo diferente, eu falo diferente delas, eu me visto diferente das pessoas do mundo? Ou eu tenho o mesmo tipo de comportamento que essas pessoas têm? É a pergunta que a gente precisa se fazer, irmãos, para não corrermos o risco de estarmos na casa do Senhor e sermos ainda do mundo, não ter ainda nascido, não ter ainda sido gerado por Jesus. Para nós andarmos com Ele, nós temos que nascer de novo. E nascer de novo não é entrar no ventre da nossa mãe, como disse Nicodemos a Jesus, né? Jesus falou para ele: olha, você tem que nascer de novo, se você quiser entrar no reino. Ele disse: como é que é possível? Eu posso entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Ele disse: não é desse nascimento que eu estou falando. O que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Eu preciso nascer novamente em espírito. O velho homem precisa ser sufocado para que possa nascer uma nova criatura. Amém? É para isso que veio o Evangelho, para nos dar uma vida nova. O que nós temos mais a receber do Senhor? Irmãos,
Será que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, verteu seu sangue, para que a gente tivesse uma vida melhor aqui? Eu pergunto aos irmãos, será que Jesus, ele veio nos dar uma vida melhor aqui para esse mundo? Ou existem promessas? O que é que disse o Senhor quando ele esteve entre nós? Ele disse que não era desse mundo, que não era de baixo, que era de cima, que havia vindo para nos salvar e que iria preparar lugar para nós. O Senhor, ele veio a este mundo para fazer cumprir em nós as promessas que haviam sido feitas antes da sua chegada. O Senhor, ele tem uma herança para nos oferecer. E olha, versículo 4, não é uma herança relacionada com as riquezas do mundo. Não é uma herança de coisas materiais. É uma herança que o apóstolo diz aqui, ela é incorruptível. O ladrão não pode roubar. Ela é incontaminável. As coisas mundanas não entram nessa herança. Não pode murchar. Quantas coisas nesse mundo se desfazem, né? A gente vê pessoas que estão com saúde, vão indo bem, daí a pouco acontece uma coisa qualquer, o sujeito fica doente, pega lá uma enfermidade, aparece um mal qualquer, que vai lhe ceifando a vida, como uma flor que começa a murchar no fim do dia. Quantas pessoas bonitas acabam a sua vida bem feias? Quantos irmãos que adquirem riquezas e acabam na pobreza? Não é? Famílias muito bem estruturadas, muito bem organizadas, no ponto de vista desse mundo, que acabam se desfazendo. O tempo vai destruindo todas essas coisas, porque esta riqueza, ela é contaminável, ela murcha com o tempo. O que o Senhor quer nos oferecer é uma vida diferente. Por isso nós temos que abrir o nosso coração para receber esta herança verdadeira. Tá bem? Mediante a fé, veja o versículo 5, estáis guardados na virtude de Deus para a vossa salvação, que já está prestes para se revelar no período do fim desse mundo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, veja bem, eu chamo a atenção da igreja para o finalzinho aí do versículo 6, ser necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Irmãos, nós precisamos passar por aborrecimentos e por dificuldades. Aquele que anda com Jesus precisa ser testado nas suas virtudes. Nós temos fé de verdade? Será que nós não estamos compreendendo Jesus por uma forma meio vesga, equivocada? Não estamos associando a ideia de que se eu estou com Jesus, tudo vai dar certo para mim? Não é esta a ideia que vem sendo ensinada a nós, pela igreja tradicional? Mas a palavra de Deus diz coisas que a igreja não costuma dizer. Não só na instrução de Pedro, mas em muitas outras instruções da própria Escritura, no Novo Testamento e no Velho Testamento, diz que o homem de Deus, ele sofre aflições, e que ele precisa ser trabalhado e provado, irmãos. Então eu não vejo por que nós temos que reclamar pelas dificuldades.
Você está tendo um problema profissional? O Senhor não está vendo? É claro que Ele está vendo. O Senhor quer ver como que você enfrenta as suas dificuldades profissionais. Porque quando tudo está bem, qualquer um pode se sair bem, não é? Você está tendo uma dificuldade conjugal? Como que você se sai dessas dificuldades? O Senhor vai te provar. A palavra diz que é como um metal que precisa ser colocado no fogo para ser purificado. Com Jesus, não é possível uma vida que seja um mar de rosas. Não é possível, irmãos. A gente tem que passar por dificuldades. E é nessa hora que nós vamos dar vivo testemunho se nós estamos mesmo em condições de ser chamados cristãos. Cristãos. É fundamental. É necessário que estejais por um pouco entristecidos, com tentações, com provas, de maneira que a vossa fé possa ser trabalhada. Muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Todas as provas só nos engrandecem, é como metal precioso no fogo. Todas as dificuldades, não importa quais sejam. Vamos bendizer a Deus na alegria e também na tristeza. Tá bem? Para que a gente possa crescer para o Senhor. Versículo 8. Em que se fundamenta a fé? Nós não vimos Jesus, ele diz, mas nós temos amor em Jesus pelo seu sacrifício a nosso favor. O qual, ao Senhor Jesus, não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das nossas almas. E dessa salvação inquiriram e trataram de maneira inteligente os profetas que foram antes de Cristo, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que o próprio Cristo havia de passar, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então o apóstolo, ele, na sua abertura aqui dessa carta, que ele escreve à igreja do seu tempo, da qual nós estamos procurando aqui tirar instruções, ele diz que os profetas pregaram a Jesus não por causa de Cristo, mas por nossa causa. Que antes mesmo de Jesus estar aqui nesse mundo, ele já existia e já cuidava do seu povo, e já preparava as promessas para que o seu povo, nesse tempo, pudesse também receber o cumprimento dessas promessas. Os profetas e até os anjos, eles queriam saber qual que era o plano de Deus, né, para o seu povo. E nós precisamos saber que nós não estamos aqui hoje recebendo a palavra do Senhor por acaso, como eu disse a princípio. Desde os tempos que foram antes do Senhor, as coisas vêm sendo preparadas para esta geração, a que Pedro chamou de geração abençoada. Tá bem, irmãos? Nós temos que ser diferentes das pessoas que estão lá fora. Em que sentido? No sentido de sermos melhores, de vivermos
de acordo com Jesus, com o amor que Ele nos ofertou abundantemente. A palavra apostólica, ela segue dizendo que nós devemos cingir os nossos lombos e o nosso entendimento, sendo sóbrios e esperar inteiramente na graça de Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Nada de dizer que nós nascemos assim, assim vamos ficar. Eu nasci com esta inclinação, não tem como mudar. A gente costuma ouvir falar muito isso aí na vida diária, não é? O sujeito gosta de beber e ele acha que não tem conserto. Ele diz, eu sou assim mesmo, eu nasci dessa maneira. Não, a gente não pode achar que não tem solução. Tem solução sim. É o que ele diz aqui para nós, né? Para a gente não se conformar com os defeitos que a nossa alma tem, com as nossas más inclinações, mas ter esperança que Jesus, Ele pode mudar todas essas coisas. Tá bem? Não nos conformemos com as nossas concupiscências. Ele diz, está escrito, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele lembra aqui a passagem de Levítico 11:44, no Velho Testamento. O Espírito de Deus, ele diz que nós precisamos viver em santidade. Então, algumas pessoas dizem, mas eu não sou santo, e as pessoas querem que eu seja assim, e eu não consigo me livrar das minhas inclinações infelizes. Mas a palavra de Deus, ela diz que você precisa fazer um esforço nesse caminho. E se você for sincero e quiser se libertar, o Senhor, com toda certeza, Ele vai te dar vitória. Tá bem? Porque Ele veio para nos ajudar a sermos santos, a sermos pessoas melhores e diferentes daquelas que ainda não possuem a santidade. Versículo 17, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha, a palavra aqui é muito grave. O Senhor diz o seguinte, se você está invocando a ajuda de Deus, que é aquele que sem considerar as pessoas, ele julga tudo que as pessoas fazem, é bom a gente andar em temor e respeito a este Pai. Porque não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, dinheiro, que nós estamos sendo resgatados da nossa maneira errada de viver. Eu acho que aqui no finalzinho do versículo 18, ele fala uma coisa aqui para nós refletirmos bastante. Eu tenho visto famílias que vivem segundo aquilo que os pais ensinaram, não é? A gente respeita os nossos pais, os ensinos que os nossos pais nos deram. Mas não há possibilidade dos nossos pais ensinar uma coisa errada para a gente? Um caminho que não é o caminho certo? Eu tenho citado bastante aqui na igreja o fato de que os pais têm preparado os filhos para serem vitoriosos no mercado. E as próprias escolas hoje, elas não estão preocupadas mais em formar um homem de bem, mas em formar um homem inteligente para ganhar dinheiro e ser bem-sucedido. Não é? Bons profissionais. E alguns pais têm criado os seus filhos nessa mesma linha de conduta. Não estão preocupados em fazer os seus filhos serem pessoas de bem, pessoas em condições de repartir, de conviver em paz e harmonia uns com os outros. Nós temos que refletir, porque já naquele tempo,
O apóstolo dizia que alguns pais, eles ensinam uma maneira errada de viver para os seus filhos. Isso para nós, até pouco tempo, era a nossa vida. Nós achávamos que as coisas que os nossos pais nos ensinaram eram as coisas certas. O apóstolo diz, não é muito bem assim, não. Se Jesus foi enviado para a sua salvação, é porque existem coisas que estão erradas na sua maneira de ser e na sua maneira de viver. Ele cita aqui os pais. O mandamento diz para a gente honrar os nossos pais, mas não quer dizer que as coisas que os nossos pais nos ensinam, que elas são capazes de nos dar uma vida plena, aqui nesse mundo e depois, quando a gente daqui partir. Então, nós temos que estar atentos para que o Espírito Santo de Deus, ele possa, com liberdade, operar em nós todas as mudanças que forem necessárias. Nós temos que estar dispostos, viu, irmãos? Nós temos que estar com o nosso coração disposto a mudanças. A igreja é lugar de melhorias. Se a gente não tiver essa disposição, fica difícil o Espírito Santo fazer esta obra em nós. Ele fala que nós fomos resgatados, no versículo 19, com o precioso sangue de Jesus. Um cordeiro, ele chama Jesus aqui de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, por Jesus, por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando as vossas almas, pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração sincero e puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, o que é que pode nos dar essa nova vida? A palavra de Deus, ela que nos gera para uma outra vida, né? A palavra de Deus, ela é aquela ferramenta que o Espírito Santo usa para penetrar a profundidade da nossa alma e mudar dentro de nós aquilo que é necessário. Tá bem, irmãos? Que os nossos corações estejam abertos, bem dilatados, para deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque nós nascemos de novo pela palavra de Deus, senão não tem como nascer de novo. É o que ele diz aqui nos seus escritos. Ele encerra o primeiro capítulo aí da carta do apóstolo, dizendo que a carne, a vida terrena, é como a erva, né? Toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então, as nossas vaidades, aquilo que a gente acha que é muito importante, que a gente dá muito valor, perante Deus é tudo diferente. A vida do homem é nada. De manhã a flor está bonita, a erva está vistosa, mas quando passa o dia, ela começa a sofrer o calor do sol, o vento, a poeira, ela começa a murchar a erva e a flor também vai se secando. À tarde já não é mais nada. E a nossa vida também é assim. Nós nascemos bonitos, crescemos e temos sonhos e tantas coisas, e vaidades, e pensamos em tantas riquezas e fazer tantas coisas que poderiam nos dar felicidade, e isso é tudo vaidade. A vida vai passando, e lá do meio da vida para frente, a gente começa a murchar, vai ficando meio esquisito, assim, e no finalzinho da nossa vida já não tem mais sentido todos os nossos sonhos e coisas que nós achávamos. Então, vamos deixar Deus fazer uma obra em nós para que a vida permaneça e não acabe murchando aqui como a erva do campo. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. É esta
a palavra que entre vós foi anunciada. Amém? Que Deus possa abençoar a igreja e o Senhor possa, no dia de hoje, abrir o nosso coração e nos dar força, vigor, ânimo, coragem, para nós darmos seguimento às nossas lutas, que são muitas diante de nós. Amém. Seu amor transformou o meu ser, a bondade do Senhor nos dá força e vigor, sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus, que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar